Senhores, es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy Elmore Luis. Un shalom bien grande, bienvenidos. Estamos dentro de nuestra serie de los paradigmas, de todo dentro de lo que es Akadma. E vem aquele prazer, aquele gusto, aquele desejo de já querer estar escocendo as mãos para entrar em las parashas del Zohar e poder entendê-las, abri-las bem. E a Akadma é uma beleza. Estamos indo despacio, lentamente. E hoje dia, nessa classe, vamos a tratar com um paradigma muito especial. Há muitos, há quantidade de eles que temos que ir analisando uno a uno para poder sacar, para que, em vez de estar andando com nosso barquito de aqui por allá, só em la Bahia de Guanabara, podemos ter um barco cargueiro para poder entrar a alta mar e irnos hacia os continentes, levando coisas e carga e toda esta beleza. E hoje dia vamos a trabalhar com o paradigma relacionado ao secreto para a abundância, pero há tantas coisas e uma delas também que é bonita é que quando entramos no calendário hebreu, ele é completamente redondo e para poder entrar necessitamos derribar um paradigma e saber por que o calendário é redondo e ele não é quadrado. Tem secretos, isso está no Pirkei de Rabbi Eliezer e isto também está no Shara Gilgulim del Ari Akadosh. E como a classe é apaixonante, é hermosa, para que tenhamos um detalhe de como hace os paradigmas, como ele os desarma a estrutura para que assim eu pueda formar a vasija e corrigir. E eu tenho acá, mira, o Sidur cabalístico. Dentro deste Sidur cabalístico, já temos vídeos no canal. Em la página 73, nós temos um elemento de lo que é o Tikkun HaNefesh, mais precisamente o 74. Mira, temos o Tikkun HaNefesh. Já hemos hablado em classes anteriores que não se trata del Tikkun HaGuf, aqui não tem nada de Guf, é Nefesh. E outro detalhe com lo que são os paradigmas, é Tikkun HaNefesh, não é Tikkun HaRuach, nem Tikkun HaNeshama. Que quer dizer? Que quando trabalhemos no nível Nefesh, isso só vai ocorrer em Malhut del mundo de Asiá. Se imagina, quando terminemos, aí corrigido, e aí estamos começando a subir, depois que cruzemos a barreira de Maxon, e se trabalhe, e consigamos lidar com todo o Nefesh, não haverá mas Tikkun HaNefesh, ele deixa de ser, está dizendo? Por isso hemos hablado de la importância de estudar o Sidur. E estás estudando o Sidur, porque uma vez mais, é Tikkun HaNefesh, não é Tikkun HaGuf, não tem nada a ver com Guf. Quando habla e menciona braço direito, braço esquerdo, ojo direito, ojo esquerdo, las piernas, los pies, todos esses elementos está hablando del alma, não del cuerpo. E por que del alma? E por que este Tikkun HaNefesh? Porque temos 248 órgãos que não querem reconhecer al Eterno. ¿Estás vendo? Não estamos haciendo o Tikkun HaNefesh, estamos estudando o Tikkun HaNefesh. Por quê? Porque estes órgãos, de acordo ao Shara Gilgulim, não querem servir ao Eterno. Então, se com uma vasija nova los vamos a tomar, esto se le vai corrigir esse nível Nefesh e deixa de existir. Se imaginou uma berahá que vai desaparecer? Mira, no Sidur cabalístico que nunca se entendeu e não se capta como ela funciona. Então, bem-vindos e vamos a ir ao secreto para a abundância. E vamos ver um paradigma incrível que eu necessito deixar para poder entrar a este detalhe. E é lindo entrar a esta parte da abundância e muito mais quando é o secreto para ela, não? Já temos também vídeo no canal hablando del secreto de la saúde, como é que funciona. E aqueles dias aún não estávamos todavia dentro desses elementos que eram os paradigmas, não havíamos entrado a Akadma, agora já estamos ali e se abre de uma forma completamente
diferente. Então, o que é esta abundância? Qual é o secreto dela? Hay um princípio de funcionamento. E o aluno já vai observar, ó, o Criador sempre nos dá, sempre, ele solo dá, ele nunca, jamais vai pedir nada de nadie. Por quê? Porque ele não tem nenhuma carência. Ele não necessita que alguém lhe dê a ele algo. E eu necessito ter bem claro esse conceito. Mira, ele sempre nos dá. O Criador é um dador. Uau, isso cambia completamente a figura. Às vezes pensamos, ou às vezes nos ensina o sistema religioso que ele ha hecho algo por mim, agora eu tenho que eu fazer algo por ele. Não, não funciona. Isto não é abundância, isto não é Cábala. Estamos em paradigmas se pensamos desta forma. Estes paradigmas quer dizer que temos que cambiar os modelos, os tipos, os argumentos para poder entender algo, porque usamos de coisas que vêm de uma mochila que tem uma carga religiosa muito forte. Então, o Criador sempre, sempre, sempre é dador, está constantemente dándolo, exatamente. Pero, aí que vem o bonito, observa, pero nos hicieron acostumbrarnos a solo pedir cosas. Esto. Entonces, ¿qué fue el error que ocurrió? El Eterno es dador. Entonces, se pensó, se formuló que si yo pido, Él me da. Entonces, infelizmente nos hicieron acostumbrarnos, nos han adoctrinado, nos han dado uma série de textos e nos fizeram repetir para que solo pidamos coisas. Quando vamos ao livro de Salmos, cada salmo é para pedir algo ou para uma carência. Quando vamos a usar códigos e Shem, nos estão ensinando a pedir coisas, nos hicieron acostumbrarnos a solo pedir coisas. Isso é bem importante. Então, se não há afinidade entre nossa vasija, ¿por quê? Porque nos estão acostumbrando a solo pedir coisas com a vasija del Criador, que é todo otorgador, ele dá, ele não tem carência de nada. Se imaginou? Uau, ligar a esse ponto que não tenhamos essa carência, este ponto se chama o secreto da abundância. Então, assim, o Criador nos dá desde o princípio, desde allá de Adão Arishon del Gran Edén. Ele nos dá tudo, mira, desde o início da criação. Adão Arishon tinha falta de alguma coisa? O Eterno lhe deu todo. Só para e pensa, não havia absolutamente nenhuma carência. Adão estava cuidando do jardim, podia servir-se de los frutos de los árboles. Mira, desde o início. ¿Se acuerdan no deserto? Não havia uma nuvem que los seguia, e essa nuvem não les planchava a roupa, não les limpiava, los banhava, a sandália nunca, jamais envelheceu, los cuidava, los inimigos se alejavam. ¿Se imaginou? E Israel andava pedindo coisas dentro da nuvem? Não. Todos os que pediam coisas eram colocados fora da nuvem. A nuvem los botava, los echava, tinham maná. Mira, comiam o maná e não havia necessidade de entrar ao banho. ¿Se imaginou? A berajá del Yasher Yassar não se hacía. Está vendo? Estamos estudando o Sidur, aquela berajá de quando entramos ao banho e vaciamos nossos intestinos. Não se hacía. ¿Por quê? Porque não havia necessidade de pedir coisas. Cada vez que se pediu coisas, quem era? Eram os cerebrados. Por isso, nesta época agora, del Mashiach de la Cábala, não se cuela mais cerebrado. E não se olvide, temos o vídeo no canal onde se explica que temos 2.400.000 cerebrados que estão dentro de nós, que pede, 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 pede. Somos uma verdadeira máquina de pedir coisas e nos estão acostumbrando a pedir coisas. Não te olvides, hemos visto no início do vídeo com relação ao Tikkun HaNefesh. Isso, não há um Tikkun HaRuach, nem Tikkun HaNeshama. Se imagina o dia que logremos
bajar, que el Eterno nos corrija la vasija y se baje completamente el nefesh, terminó el tikkun nefesh. Mira, ¿qué increíble está haciendo? Son paradigmas. Entonces, ¿qué ocurre? Aparte de que el Eterno nos da, Él nunca, jamás de los jamases nos quita. Él es todo otorgador 100%. Él no quita. No es aquel jueguito que le doy y le quito. No, este jueguito no existe. Entonces, ¿cómo es que a veces no recibimos, pedimos y no des? Todos son procesos de corrección. El Eterno no va a dar algo para malcriar un hijo, como si nosotros hiciéramos también lo mismo con nuestros hijos. Nosotros no queremos malcriar a nuestros hijos, queremos criarlos bien y educarlos y aprender todo bien para la vida. La misma cosa hace el Eterno. Entonces el Eterno nunca, jamás quita. El problema es que hay un caudal de energías de corrección que el propio Eterno ha creado, que cuando recibimos y somos una verdadera máquina de pedir cosas, estas energías actúan para nuestra corrección por el dolor. Entonces, a veces el Eterno, ele não sabe como dar. Isso, ele vai dando de a pouquitito, mas ele dá aquela parte necessária para nosso processo de correção. E isto é importante aprender. Então, ele nunca nos quita. Ele é todo otorgador. Ele sempre dá. O problema é que não sabemos aproveitarlo, despilfarramos. E aí, o que hemos perdido, le queremos echar a culpa a alguém, igual que ha hecho Adão e Java, e adivina quem le vai cair a culpa, não? Esto é que é incrível. Então, o Criador quer que nos convirtamos em otorgadores independientes. ¿Qué quiere decir eso? Porque si yo no me entiendo, yo puedo confundir. Ese independiente no es apartarse del Eterno, no. Que seamos otorgadores independientes quiere decir que no dependamos solo de pedir y pedir y pedir que yo crezca, que yo entienda, que aquele nefesh baje completamente, que todos los órganos reconozcan el Eterno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a estar contento y feliz con la porción que el Eterno me da a cada día. Y a partir de ahí empezamos a ser otorgadores independientes, porque uno va a dar lo que tiene, no lo que no tiene. No nos vamos más ilusionar tener tantos recursos financieros para aplicarlos en la Cábala con mucha historia, porque dice, quien mucho habla y quien mucho sueña, generalmente cae en la transgresión. ¿Por qué? Porque el ego quiere más y más y más. El Eterno quiere que lleguemos a ser otorgadores independientes, que estemos felices, contentos y agradecidos con la porción que tenemos. Vas a ver la cantidad de sabios que padecían necesidad y estaban felices con la porción que tenía. Eso está en el Pirkei Arbot, en los comentarios, las veces que hay del libro. Les va a encantar, es excelente. Entonces ele quiere que seamos independentes. Dejen los comentarios. Moré, ser independiente ali, ser un otorgador independiente, quiere decir que yo estoy entonces contento con la porción que el Eterno me ha dado, estoy feliz, yo recibo mi ración del maná todos los días. ¿Se imaginó? ¡Qué cosa increíble! Entonces uno empieza a otorgar, ese otorgamiento es cuidar las espaldas del otro. ¿Se imagina? Esto nadie quiere hacer y no hay religión ni sistema religioso sobre la faz de la tierra que enseñe a uno a cuidar las espaldas del prójimo, ¿no? Estamos entendendo lo que es el otorgadores independientes, pero siempre hay un pero. Esto ele sempre aparece en el. ¿Qué es este pero? Solo nos enseñaron a pedir cosas. ¿Estás viendo? El Eterno quiere que seamos otorgadores independientes, pero aquí nos acostumbramos a solo pedir cosas. Entonces solo nos enseñaron y nos están enseñando a pedir cosas. Y Él
El Eterno Akadosh Baruch Hu não quer que seamos uma máquina de solo pedir e pedir e pedir coisas. Hasta quando se lê el Sidur, sim? Se imagina aí toda uma lista de pedidos, sabe? Esta verajá para isto, aquela verajá para aquele outro. Aqui estão os códigos que vão junto. Mirad no Salmo, quando tu lês, estás com o Salmo, não necessita o Salmo, solo haga este exercício, te has conectado, já tienes. Hasta quando lemos uma paraxá em la Torá, essa paraxá é para isto, aquela paraxá para aquele outro, esta é la segula. Todos somos uma verdadeira máquina em potencial de solo pedir coisas. Por isso, não logramos fazer afinidade com o Criador. O Criador é todo dador. Por isso é que o Criador não nos otorga, não nos dá el alma hasta que despertemos o ponto en el coração para começar a fazer afinidade com Ele. Estamos entendendo? E por isso é que o alma solo baja el bar mitzvah quando se hace um trabalho espiritual, não começa a conectar-se para bajar el alma e começar a desarrollarla. E seria a coisa mais linda, mais hermosa, que isto se diera por regla general a los 12 anos para os varones, y a los 12 años para las chicas y a los 13 años para los varones. Sería la cosa más linda. Pero esto no funciona así hasta que se desarrolle ese punto en el corazón. Nos conectemos con la espiritualidad y dejemos de hacer esta máquina de solo pedir cosas, ¿no? ¿Estás viendo? Y entramos en lo que es Bar Mitzvah y cómo funciona la bajada del alma. Entonces, tenemos que pedir únicamente, se vale o término, a única coisa que os sábios nos indicam e que a Cábala habla e el Zohar, que o único que temos que pedir é correção. Eu não necessito especificar a correção. Não vou começar naquele jogo de especificar, quero ser corrigido disso, pero de aquele outro não. É só pedir ao Eterno. O Eterno vai saber como fazer. Mira, a única coisa que temos que pedir é correção. Quando eu vou ler o livro de los Salmos, que eu vou ter em la mente que o Eterno me ajude a corrigir a vasija. Queres ler, queres fazer as berajot que estão no Sidur? Que vas a fazer? Os códigos, os sheins que estão em cada berajá? Não. El Sidur, si quieres usar, es la única intención, la única kavaná que vas a poner y ninguna más es para corregir la vasija. Entonces, cuando esto empieza a ocurrir, estamos entrando en el secreto de la abundancia con ese pedido de esa corrección. Y sucederá de inmediato un milagro. ¿Por qué sucede? Porque a cada pequeña corrección ocurre un pequeño milagro. Isso, então, às vezes uno recibe alguma coisa no dia, o Eterno nos deu, é o resultado de lo que he hecho, que he lido el salvo, que hice com aquele assegurar negativo, alguma correção has hecho que nem cuenta te has dado, e como has logrado essa correção, tienes derecho a um pequeno milagro. Então, sentiremos de imediato toda a abundância del Criador, porque viene com aquela cosita chiquitita, viene e se siente, e sim que se siente, de uma forma que ustedes nem se la imagina. Então, viene toda esta abundância de parte del Criador. E Ele dá em la medida, nos vai ensinando, nos vai disciplinando para que deixemos de ser uma máquina em potencial de solo pedir e pedir coisas. E que para podermos chegar a convertir-nos em otorgadores, otorgadores independentes. Que quer dizer que eu não vou ler mais os salmos para pedir coisas. Qual é o salmo da proteção? Qual é o salmo para ter o hijo varão? Ou qual é o salmo para a saúde? Qual é o código da saúde? Não somos mais uma máquina de pedir coisas. Aí que está o grande problema. Este é o grande obstáculo a esta abundância, a esta parnasá. E se só pedimos, terminamos ativando as energias do lado da esquerda que nos golpeam para que vayamos a la correcção por las malas. Então, mulher, não sabes um código para evitarmos que essas energias venham e nos dominem? Uma vez mais, estamos aqui acostumbrando-nos a só pedir coisas. Queremos nuestra área de conforto, la forma fácil y sencilla. No queremos levantar ni siquiera una
pluma. Isso estamos muito mal acostumbrados. Solo nos ensinaram a pedir coisas. E o Eterno não quer malcriar a seus filhos. Ele quer corrigir-los, quer volvê-los em uma máquina otorgadora independiente. Que quer dizer, uma vez mais, que sejam independentes, que não hacen as coisas com segundas ou terceiras intenções, nem intenções oscuras. Mira, este é o segredo para a abundância. O Criador não quer que dependamos de Ele. Que quer dizer? Que se nos dá 10, uau, estamos felizes. Não, mas 10 já não me serve, eu quero 20, não me deu 20, não 20, não, eu quero 40, não 40 já não serve, mas eu quero 80, não, mas 80 já não dá mais para o projeto, pero não era o valor do projeto, 80, sim, mas cambiei de planos, necessito 160, já tenho os 160, não, mas 160 é muito pouco, eu posso fazer o projeto muito, mas chegamos ao milhão, 10 milhões, 80 milhões. Somos uma verdadeira máquina de solo pedir e pedir e pedir. O Criador quer que sejamos independentes. Que quer dizer que eu entenda que solo tenho que pedir correção. E isto genera de forma automática, este é o secreto da abundância, o milagro. O milagro lo vai dar o Eterno. Nem se preocupe. Não sabemos nem entendemos que pedir ao Criador. Mira, nós pedimos, se vale o término, coisas para despilfarrar, como se fôramos ao mercado e compramos coisas e nem lá usamos. Entramos na internet, temos o dinheiro e compramos coisas que nunca estão aí guardados. Uma quantidade de cajas, aquelas cajitas surpresas que vendem llenas de cables de conexão, verdade? Que nunca lo vamos a usar. ¿Por quê? Porque pedimos algo, Ele nos dá e nos dá mais, e empieza um detalhe que nos convertimos em uma máquina de solo pedir coisas e despilfarramos. Por quê? Não sabemos nem entendemos que pedir ao Criador. O que há que pedir é correção. Se imagina, essa correção, quando baixa o nível completito de Nefesh, se terminou Tikkun HaNefesh, nunca mais esta verá, nunca mais, nem sua visualização, nem nada, porque não há Tikkun HaRuach, nem Tikkun HaNeshama, nem Tikkun HaHayah, nem Tikkun HaYechida, não há mais. Quero que entendas a importância de estudar el Sidur. El recipiente es el atributo de amor. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros entendamos, tenemos este detalle, esa corrección, le pedimos, este recipiente, el Eterno empieza a transformar, nosotros le cedemos. Va a haber un poquito de dolor, es inevitable, pero vale la pena. Y el recipiente es el atributo del amor. Eso de aquí tiene que convertirse en amor puro. ¿Qué es el amor puro? No es esta cosa que está en el sistema religioso que habla del amor. El amor es incondicional. Que el Eterno me dé o no me dé, igualito le voy a amar. Que yo reciba o no reciba, igualito lo voy a amar. Aquí entra la disciplina. Ese atributo, esta cualidad del recipiente es el amor. ¿Y qué más? La entrega. ¿Qué es la entrega? Yo voy a cuidar las espaldas del prójimo. Reciba yo a cambio algo, no lo cuido. Me trate bien o me trate mal, se cuida. Uno no hace las cosas más por interés. Estás viendo aquí una vez más, el amor incondicional y recién el temor. Porque todo esto de acá, con todo lo que nos enseñaron, que somos una verdadera máquina en potencial de pedir cosas, no es temor al Eterno. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que hemos visto de los cuteos de los samaritanos? Ellos tenían a quién? Al Eterno, pero servían a quién? A sus dioses, a su sistema religioso. Andaba con su librito debajo del brazo y sin consultar aquel libro no hacían nada, pero temían al Eterno. Y siga leyendo. Eso en el capítulo 17, después del versículo 33 de Segunda de Reyes. Y también vayas a Esdras, capítulos 4, 5 y 6, donde están ellos nuevamente interactuando y vas a ver cómo se disfrazan, cómo se aparecen, cómo vienen con una labia, cómo van ante el gobernador. Los judeos ya hacen un lío de aquellos porque no les quieren dejar
a participar en la reedificación del templo y en la reedificación de los muros de las ciudades. ¿Se imaginó esto? Estos son los famosos, ¿estás viendo? Temen al Eterno, aquí está el temor al Eterno, pero sirven a su sistema religioso, hacen todo lo que dicen en la religión. Y aunque entiendan, estudien y pasen la clase, van a querer hacer lo que está escrito en la religiosidad. Mira, ese atributo del amor es el recipiente y la entrega es cuidar las espaldas del prójimo, ¿no? Y esto no es tarea fácil, ¿no? ¿Se imaginó? Uno cuidando las espaldas del prójimo. ¿Y quién va a cuidar las mías? Aquí está. Amor incondicional. Esto es, ¿estás viendo? El secreto de la abundancia. Entonces, ¿qué pasa? Mira, lo único que tenemos que pedir, que tenemos que ser una verdadera máquina de pedir, es para pedir corrección y nada más. Este es el secreto de o para la abundancia. Señores, ha sido un gusto, un placer enorme haber compartido esta tercera clase con relación a los paradigmas. Hemos entrado dentro de lo que es la abundancia, la parnasá, y cómo es que ella funciona y cómo es que yo tengo que sacar estos conceptos, estas ideas, estos ejemplos, estos métodos, todo esto de lo que pensábamos que era la parte correcta de hacer las cosas. Esto es bien importante para que podamos entrar a todo eso y comprender, porque van a ver, no vamos a decir cambio solamente, pero hay un shock psicológico muy fuerte, porque yo necesito entender, esto de aquí es el Zohar HaKadosh, esto de aquí es el hebreo arameo. Nosotros no estamos más solamente en el diccionario con las cosas, estamos entrando en el arameo, conceptos que van a girar, y esto es muy bonito. Y se imagina, el texto siempre está escrito, esta memorización. Señores, un shalom bien grande.